palavra de Deus nos ensina que esse momento da ceia é um momento em que nós trazemos à nossa memória tudo aquilo que Jesus fez por nós. E o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que esse é também um momento muito bom para a gente fazer um caminho dentro do nosso coração, para a gente dar uma sondada no nosso coração, o que nós estamos carregando dentro do nosso coração. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim participe. A Bíblia não diz que é para eu examinar o seu coração, a sua mente, a sua consciência, até porque eu não tenho esse poder e muito menos essa capacidade. Eu não posso entrar dentro do seu coração. E você não pode entrar dentro do meu. Tem alguns corações aqui que, se eu pudesse entrar dentro dele, eu entraria dentro dele e me sentiria dentro de um jardim perfumado. Mas tem outros que, se eu entrasse, sem querer ofender ninguém, né? Se eu entrasse, ele estaria parecendo, me perdoe, muito mais uma latrina. Estaria fétido, apodrecido, adoecido, por causa das coisas que foram entrando dentro dele e não foram colocadas para fora. O Senhor Jesus, ele compara o nosso coração como um depósito mesmo, como uma casa, como um jardim, né? Outro dia eu cheguei num lugar, um ambiente público, e quando eu cheguei o ambiente estava todo limpinho e perfumado. Era impossível não notar a limpeza, o asseio, o perfume. Eu falei, nossa, como é bom estar aqui, que ambiente gostoso, né? Cheiroso. E um dia Jesus, andando com os seus discípulos ali por aquelas regiões da Palestina, os discípulos já famintos, começaram a entrar nas lavouras, pegar espigas e já colher aquelas espigas e começaram a comer. E os religiosos da época ficaram injuriados, né, e disseram: os seus discípulos não respeitam a tradição dos anciãos, eles não lavam as mãos para poder comer. Aí Jesus disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina é o que sai. Eu custei entender isso, irmãos. Confesso para vocês, li essa passagem algumas vezes e tinha uma dificuldade enorme para entender. Aí Jesus vai explicando que o que contamina é o que sai do coração. E eu queria ler essa passagem com você, em Mateus capítulo 15. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 10. Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 10. Encontraram? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Preste atenção. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse:
Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, Jesus está falando do coração que pode ser contaminado. E que um coração contaminado, ele contamina os outros também. Porque aquilo que nós falamos sai do nosso coração. Então, se o seu coração está contaminado, vai sair da sua boca contaminação e vai contaminar o coração de quem ouve. Aí vira uma coisa muito complicada, né? Agora um texto que eu amo, Provérbios, vamos lá em Provérbios 4. Provérbios 4... Provérbios 4, versículo 23. Encontraram? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso coração. O coração contaminado, o coração sobrecarregado, coração sujo, coração que foi carregado, contaminado por aquilo que se ouviu, por aquilo que se viu e também por aquilo que se conversou. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, como é que eu guardo o meu coração? Eu vou pensar nele como uma fortaleza, como uma casa, como um forte. Ele tem que ser guardado, ele tem que ser protegido. E Jesus está dizendo que o que está dentro do coração, que o contamina, que são falsos testemunhos, mentiras, enganos, falsidades, prostituição, adultério, mágoas, rancores, ressentimentos, são coisas que entram para dentro do coração, enchem o coração e contaminam o coração. E à medida que a gente vai andando com Deus, a gente vai aprendendo. A gente aprende a sondar o próprio coração, aprende a perceber quando é que o coração está ruim, contaminado, fétido, mas também você aprende a perceber o coração do outro, quando o coração dele está sobrecarregado, né? Eu já li para vocês há muitos anos aqui a história de dois irmãos, que é uma história muito triste. Todas as vezes que eu leio essa história, ela me lembra exatamente disso que eu estou falando. Eu quero, nessa manhã, comparar o nosso coração como uma casa, tá certo? Ou como um jardim, ou como uma horta. Muita gente aqui nem sabe o que é horta mais, né?
uma plantação que você cerca, e eu me lembro que você tinha que cercar, porque senão entrava galinha, cachorro, porco, e acabava com a horta. Então, era fácil, né? Eu digo, é fácil você passar pela horta do diligente, né? Do zeloso, do cuidadoso, porque você vai ver as plantas verdinhas, os canteiros limpos, as plantas regadas e a tela que cerca em pé, em perfeito estado. Mas quando você passa pela horta do displicente, do preguiçoso, do indiferente, do sem zelo, tem um buraco na tela, galinha entra lá dentro da horta, cisca a horta, porco entra lá dentro e come as coisas que estão lá, é uma destruição só. Nós vamos falar sobre isso, e eu queria que você curvasse a sua cabeça para a gente orar e pedir ao Senhor para falar o nosso coração nessa manhã, para a gente fazer esse exame aqui do nosso coração e pedir graça e misericórdia para Deus. Eu vou ler para vocês a história desses dois irmãos. O John MacArthur, ele conta essa história em um dos seus livros, mas se você procurar lá na internet, você vai encontrar. Ela é tétrica, ela é triste, ela é uma tragédia. A tétrica história dos irmãos Collier foi o que eu encontrei, tirei hoje da internet e já tinha lido e lido para vocês aqui do livro do John MacArthur, né? No pior caso de acumuladores de todos os tempos, em 1947, os cadáveres de dois irmãos foram encontrados em sua mansão, junto a 120 toneladas de lixo. Consegue imaginar isso, irmãos? Os cadáveres de dois irmãos foram encontrados em sua mansão, junto a 120 toneladas de lixo. No dia 21 de março de 1947, um odor estranho emanava na mansão de 4 andares, no número 2078 da 5ª Avenida, no Harlem, Nova York. Incomodado, um homem que se identificou como Charles Smith entrou em contato com a 122ª Delegacia de Polícia e alegou sentir cheiro de carniça. Quando chegaram ao local, acharam mais que um corpo, muito mais. Em uma cena surreal, toneladas de lixo se acumulavam até o teto nos 4 andares da propriedade de Homer e Langley Collier. Os irmãos eram filhos do ginecologista Herman Livingstone e da ex-cantora de ópera Suzy Frost. Quando os pais se divorciaram, continuaram com a mãe na casa da 5ª Avenida. Homer formou-se em Direito e Langley formou em Engenharia, ambos na Universidade de Columbia, em Nova York. Nunca se casaram. Os primeiros sinais de acumulação começaram com a morte do pai, em 1923. Eles levaram todo o seu material médico para casa, ainda que não tivesse qualquer utilidade para eles. Quando foi a vez da mãe, em 1927, herdaram joias, vestidos e outros pertences, levaram para casa e isso nunca saiu de lá. No começo, eles tinham uma vida comum. A situação mudou em 1933, quando Homer, o mais velho, vítima de uma hemorragia, perdeu a visão. O irmão mais novo, Langley, largou o emprego para cuidar do irmão mais velho e os dois se isolaram de tudo e de todos, menos dos 8 gatos que faziam companhia para eles. Imagina, uma mansão de 4 andares, 2 solteiros abandonados, ajuntando lixo misturado com 8 gatos. Acreditando, preste atenção, acreditando que o irmão poderia voltar a enxergar,
Lang inventou uma dieta que curaria a sua cegueira. Alimentava o seu irmão de 100 laranjas por semana, pão preto e manteiga de amendoim. A compulsão por lixo começou quando Lang passou a colecionar jornais. Ele estava confiante de que o irmão poderia ler as notícias quando recuperasse a visão. O irmão está cego, eu vou dar laranja para ele, pão preto com gelé de amendoim, ele vai recuperar a visão, e eu vou juntando os jornais aqui, que quando ele recuperar a visão, ele vai ver, ele vai ler as notícias. Como Lang não pagava as contas, a casa não tinha água ou eletricidade. À noite, fazia longas caminhadas para trazer água de uma torneira num parque e encontrar comida, às vezes comprada, às vezes pega do lixo, no qual encontrava novos itens para a sua coleção. Ele tentou transformar um Ford T em gerador elétrico, mas isso só funcionou por um tempo. Acumularam, ao longo dos anos, carrinhos de bebê, bicicletas, bolas de boliche, mais de 25 mil livros, órgãos humanos conservados em frascos, 14 pianos, o chassi do já mencionado Ford T, tapetes, tecidos e inúmeros instrumentos musicais, sem saber tocar. Os objetos ocupavam todos os espaços vazios da casa. Por medo de ladrões levarem seu tesouro, Lang bloqueou as janelas com tábuas ou móveis e construiu letais armadilhas internas com o próprio lixo, o que decretou seu próprio fim. Quando as autoridades chegaram à casa dos irmãos naquele dia de março, uma pilha de lixo bloqueava a porta. Depois de 5 horas removendo objetos, os policiais encontraram o corpo em decomposição do irmão mais velho, cego, do Homer. Sem sinais do irmão mais novo, Lang, a polícia e a vizinhança, que era obcecada pela vida deles, acreditavam que ele tinha fugido e deixado o irmão morrer de fome. Mas não foi esse o caso. Após 3 semanas removendo o lixo, a polícia encontrou o cadáver do irmão mais novo. Havia sido vítima das próprias armadilhas que montara entre os túneis de lixo. Lang foi enterrado por uma pilha de lixo empilhada de forma precária, criando um túnel com a intenção de esmagar um invasor que tentasse atravessá-lo de forma errada. Fez isso enquanto tentava levar comida para o seu irmão. O irmão cego, e sem conseguir achar a saída em meio ao lixo, terminou por morrer de fome. Após a remoção de 120 toneladas de lixo, a casa estava imprestável. Anos sem manutenção deixaram sequelas, o teto vazava, paredes caíam, os canos e fiação estavam em ruína, considerado um risco para a segurança pública, foi demolida 1 mês depois da sua limpeza. No lugar, existe hoje o Collier Brothers Park. Se um dia eu for lá, eu quero visitar esse parque, só para ver como os curiosos dos vizinhos essa tragédia. Eu queria pensar, irmãos, nessa casa, nessa história, como parte daquilo que Jesus falou e parte daquilo que nós fazemos com o nosso próprio coração. Como nós permitimos, e não só permitimos, e como às vezes trazemos lixo para dentro do nosso coração. E esse lixo é trazido para dentro do nosso coração a partir daquilo que nós ouvimos, a partir daquilo que nós olhamos, a partir daquilo que nós conversamos, a partir daquilo que nós
compartilhamos, né, em conversas, esse lixo é trazido para dentro do nosso coração. Quando nós sabemos que a mágoa destrói e ela é uma ofensa a Deus, e nós trazemos isso para dentro do nosso coração. E aí nós vamos ajuntando lixo, e vamos acumulando lixo, e vamos ajuntando lixo dentro do nosso coração. Mágoas, ressentimentos, ofensas, ódio, rancores, tudo isso se assemelha a esse carrinho de bebê, a esse piano, a essas bolas de boliche, a esses jornais que não prestavam para mais nada, e todo esse lixo a gente vai amontoando dentro de casa. Algumas coisas me doem o coração quando eu leio essa história. Eles moravam na Quinta Avenida, se não me falha a memória, é a principal avenida e a mais famosa de Nova York, não é isso? O pessoal aí antenado com as mídias sociais, né? Então, eles moravam na Quinta Avenida. Moravam numa mansão de 4 pisos. Eram filhos de um médico famoso, reconhecido, que lhes deixou uma fortuna de herança. Eles podiam viver bem, até mesmo sem trabalhar, pela fortuna que o pai lhes havia deixado. Os dois tinham uma excelente formação. Formaram numa das melhores universidades dos Estados Unidos. Um formado em Direito e o outro formado em Engenharia, não é isso? Engenharia. Na Universidade de Colômbia, né? Homer formou-se em Direito, o irmão formou em Engenharia, ambos na Universidade de Colômbia, em Nova York. Uma universidade elitizada, num lugar nobre, elitizado, onde só pessoas de muita posse estudam nessa universidade. Como é que alguém que tem um pai como esse, que tem uma herança como essa, que tem uma formação como essa, gasta a vida ajuntando lixo? Como é que pode? Como é que pode nós, que temos o pai que temos a herança que temos recebido o que temos recebido, como é que pode a gente abrir mão da herança do nosso pai e gastar a nossa vida ajuntando lixo dentro do nosso coração? Deixa eu falar uma coisa para você. Mágoa, ressentimento é lixo, é podre, fede, afasta a presença de Deus. Ódio, rancor é lixo. E daí, uma série de outras coisas que a gente sabe que é lixo, mas que nós guardamos dentro do nosso coração. E contamina. Contamina a gente espiritualmente e contamina quem está também perto de nós. A palavra de Deus ela é de uma sabedoria muito grande. Ela diz que, assim como a água reflete o rosto reflete o estado do coração. Sabia disso? Quem for um bom observador e entendedor da palavra de Deus, que sabe observar, pelas feições, pelo olhar, é por isso que quando eu converso com as pessoas, eu converso olhando nos olhos. Por quê? O que a Bíblia fala dos olhos?
Os olhos são as janelas da alma, né? Então, pelos olhos, pelas feições, pelo semblante, isso revela como é que está o coração da pessoa. Como é que está o seu coração hoje? Hoje você vai participar da mesa do Senhor. Você vai pegar aquele pão que representa o corpo santo do Senhor Jesus. Vai tomar desse cálice que representa o cálice da nova aliança, de uma aliança firmada na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. E como é que está o seu coração? Está como a casa desses irmãos? Entulhada e abarrotada? E sabe qual que é a outra coisa ruim? Terrível desse ajuntamento tétrico? É que você se acostuma com o lixo. E daqui a pouco você não sente o cheiro mais. E daqui a pouco você não sente o cheiro. Daqui a pouco você está trocando alho por bugalho. Coisa que não vale nada, você trata com muito carinho e com muito zelo. E aquilo que vale e que tem valor, você acaba não dando valor porque os referenciais foram trocados. Não é normal, meus queridos irmãos, não é comum para um servo de Deus deixar entrar algumas coisas dentro do seu coração. E que algumas vezes nós trazemos para dentro do nosso coração, justificamos e temos uma centena, se não milhares de justificativas para guardar dentro do coração aquele sentimento. Irmãos, vamos olhar para cá? Deixa eles mexer lá e vamos prestar atenção aqui. Um servo de Deus não pode ajuntar lixo dentro do seu coração. E por mais difícil que seja, isso tem que ser jogado para fora do coração. Magoou, está se sentindo lesado, está machucado, está ressentido, mas não pode deixar isso dentro do coração. Vai ajuntar, a casa vai cair, ela vai ruir, a sua vida não vai andar, as coisas não vão caminhar, porque isso vai se transformar numa prisão, vai se transformar num grilhão. Então, eu entendo que hoje Deus está nos dando uma oportunidade de botar para fora todo esse lixo que, porventura, nós temos acumulado dentro do nosso coração. E sabe como que a gente faz isso, irmãos? Primeira coisa é perdoando. É abrindo mão do direito que você acha que você tem. Relacionamentos se acabam se o coração não for constantemente limpo. Amizade acaba, casamento acaba, relacionamento com Deus acaba, relacionamento com a igreja acaba por causa de mágoas, por causa de ressentimentos
que não passam de lixo. É lixo porque, se comparado à herança que o nosso Pai nos deixou, se comparado ao legado que Deus tem nos dado, se comparado ao que Jesus passou e sofreu e não deixou o mal entrar dentro do coração dele, então é lixo. É lixo e nós não podemos deixar isso dentro do nosso coração. Mágoas surgem de direitos subtraídos. É quando eu acho que eu não podia ser tratado da forma como eu fui. Mas o fulano, a fulana não tem o direito de fazer isso comigo. Eu até acredito que não tem. E não tem mesmo. Ah, mas eu não estou sendo tratado do jeito que eu deveria ser. Ok. Suponhamos que você tem razão. Você vai pegar o pecado do outro e trazer para dentro do seu coração? Se o outro está pecando contra você, você vai permitir que aquele pecado não apenas te machuque e vai trazê-lo para dentro do seu coração como um lixo? Então, hoje, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos chamar aqui como o vizinho que sentiu o fedor, uma mansão de 4 andares, filhos de um médico, morando num lugar nobre, receberam uma herança nobre, mas estava no meio da carniça. Tem gente que, quando ele abre a boca, fede. E não é por mau hálito, não. É porque o coração está podre. É ruim de ficar perto. Vai te contaminar, você vai ficar magoado também, você vai começar a odiar as pessoas que ele odeia. Porque o coração, é daí que procedem as coisas ruins. Então, contamina, está contaminado. E o que contamina? Vou repetir. Jesus disse que mentiras, falsidades, adultérios, prostituição e outras passagens, mágoas, ressentimentos, a falta de perdão, falta de humildade, falta de renúncia, falta de ter um coração como o coração de Jesus. Se o seu coração não tem como alvo, como medida, como referência o coração de Jesus, então é por aí que a gente tem que olhar. Irmãos, nenhum de nós temos o direito de reter perdão para um irmão. Nenhum de nós tem o direito de se achar tão bom, tão ofendido, diante do que Jesus fez, diante daquilo que Ele é, ao ponto de dizer, não tem jeito, eu não podia ter feito isso comigo. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é lixo. É lixo dentro do nosso coração. Então, hoje a gente vai dar nome para esse lixo. O que eles ajuntaram? Jornal velho, órgãos humanos dentro de aqueles repositórios, carrinho de bebê, se eles não eram nem casados e não tinham nem bebê, jornal para um cego. Tem lógica um trem desse, irmãos? Meu irmão é cego, mas vou juntar jornal para ele. Que loucura! É a mesma loucura de alojar uma mágoa dentro do coração. É a mesma loucura de alojar um ressentimento dentro do coração. De todas as vezes que lembrar daquilo, o coração amarga, o fel vem para a boca. É loucura, é ajuntar 25 toneladas de jornal para um cego ler. É loucura, é estupidez.
Guardar essas coisas dentro do coração é loucura, é estupidez, é uma ilusão, é uma prisão, é um grilhão, é uma cadeia espiritual que prende. Em nome do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos dizer para o Senhor, diante do Senhor hoje: Senhor, eu jogo esse lixo, dessa mágoa, dessa ofensa, desse ressentimento, dessa humilhação que eu passei, que me impuseram e que eu guardei dentro do meu coração. Eu quero jogar isso para fora hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Preste atenção. Não estou dizendo, nem quero fazê-lo e nem posso fazê-lo. Não estou dizendo que em algumas situações você não tenha razão. Não estou dizendo que você não foi humilhado. Não estou dizendo que o seu direito foi lesado, que você foi subtraído num direito. Não estou dizendo isso. Às vezes você foi. Às vezes você recebeu uma ofensa que não merecia. Às vezes recebeu uma humilhação que não precisava. Não estou dizendo que isso não aconteceu de fato e de verdade. Pode ter acontecido. Mas o que eu estou dizendo é que, como servo de Deus, nós não podemos guardar a ofensa dentro do nosso coração, porque ele vai ser contaminado e aí nós vamos ofender Deus e afastar a presença de Deus do nosso coração. A raiz de amargura, ela afugenta a graça de Deus. A mágoa, a ofensa, o ressentimento entra por uma porta e o Espírito Santo sai por outra. Porque ele não convive com essas coisas. Ele não convive com essa podridão. Ele não convive, irmãos. Não convive. A graça de Deus, a alegria de Deus, que é a presença de Deus e do Espírito Santo, ele não convive. Não convive. E aí a gente não joga fora o lixo e o Espírito Santo, a graça de Deus, não trabalha na nossa vida, e aí nós continuamos ajuntando lixo, mais lixo, mais lixo, mais lixo, perde o odor, já não sente mais o fedor daquela desgraça, daquela carniça, acostuma com aquilo, vai levando a vida, achando que é a si mesmo, e sabe o que acontece? Endurece o coração. O coração está endurecido. Um coração endurecido não ouve mais a voz de Deus. Um coração endurecido perde o temor de Deus. Só se agarra àquele lixo, àquela podridão. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede a vida. Um coração contaminado vai produzir que tipo de vida? Tiago diz que é uma fonte de águas amargas. Deus nos livre. Uma fonte de águas amargas. Por quê? Foi ajuntando lixo, foi contaminando a casa, foi ajuntando podridão, sujeira, e o Espírito é santo. O Espírito que é santo não habita no meio da sujeira, da podridão, no meio do fedor. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Você não encontra a pomba num campo de batalha. Se a sua casa é um campo de batalha, se o seu relacionamento conjugal é um campo de batalha, o Espírito Santo não está lá, não. Não, pastor, mas eu sou crente, eu sou membro da igreja, tem 30 anos, não importa. Você está iludido. O Espírito Santo não está lá, porque ele não está no meio de um campo de batalha.
Ele é como a pomba. Se o seu coração é um poço de conflito, de perturbações, o Espírito Santo não está aí. Porque onde ele está, aí está a paz. Aí está a alegria de Deus. Aí está a paz de Deus. Devemos cuidar bem do nosso coração. De vez em quando, parando para fazer uma limpeza nele. E hoje é esse dia aqui. Amém? Outra leitura que me marcou muito na adolescência, eu fiquei encantado com aquela leitura. Mullins, um dos principais teólogos batistas, ele escreveu um livro, Axiomas da Religião Cristã, e na adolescência eu li aquele livro. E naquele livro ele conta algumas ilustrações interessantes. Uma delas é sobre o navio. O sábio, né, de Provérbios vai dizer que uma das coisas que a gente não entende é o caminho de um navio no meio dos mares. Como é que ele não se perde? Como é que ele não se afunda? Como explicar essa lei da densidade? Como entender essas coisas? Ele está dizendo que um grande navio que singra os mares e que não se afunda, volta e meia, ele tem que ser trazido ao cais para limpar o casco. Porque aqueles pequenos moluscos vão grudando no casco do navio e daqui a pouco aquilo vira um bloco e daqui a pouco aquilo afunda o navio se não for limpo. É o coração. Pequenas coisinhas que vão ajuntando e que vão entrando e que vão acumulando e daqui a pouco o navio não presta para mais nada. Ele vai afundar.